Está em João capítulo 4, queridos. Gratidão a todos vocês. Agora a pastora só entra na palavra, tá? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João ainda, que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos parar um pouquinho aqui, meus amores. Aqui fala de um fato que a gente já conversou, né? Que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. E o respeito e a ética entre ele e João Batista, para mim, era assim, sobrenatural, né? Em nome de Jesus, amém? E quando deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, onde ele morou por 3 anos e 6 meses. Ele morou na Galiléia. Ele morou de frente para o mar da Galiléia, gente. Coisa linda, né? Um portal ali, meu Deus. Um dos lugares que mais me emociona é o mar da Galiléia. Se um dia, se você puder conhecer, você vai entender do que eu estou falando. É algo assim extraordinário. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário? Aqui é um caso de necessidade. Veja bem. Havia outro lugar para se passar? Sim, meus amores. Havia outra estrada. Uma coisa Deus nos ensina aqui. Ele vai para um lugar chamado Samaria, que no hebraico é Samária, que quer dizer o que Samária? Chamar. Samária quer dizer, meus amores, chamar, cuidar, zelar. E ele vai para esse lugar. Mas havia um problema ali muito grande. É que judeus não falavam com os samaritanos. Desde a divisão das tribos, a começar ali, desde o cativeiro assírio. Por quê? Porque o povo da Samaria não eram judeus, pastora? Eram judeus misturados. Judeus que se casaram com gentios. Vocês estão me entendendo? Com assírios e outras nações. Então, isso para os judeus não é aceitável. Nunca foi. Tá? E aí, resultado. Mas eles tinham um problema maior ainda. O que foi, pastora, que Samaria fez e que desagradou o Senhor? Samaria buscou outros deuses. Por quê? Porque a raça eleita, né? Um grande beijo a todos vocês que estão entrando. O pastor não pode parar agora, tá? Um grande beijo. A Samaria, ela era um povo judeu, habitou ali, mas esse povo judeu, depois do cativeiro assírio, esse povo se misturou com outras raças, esse povo veio a se casar, deu para entender? Não. E o grande problema não foi só esse, é que o povo assírio e outros povos vieram e trouxeram os seus deuses. Trouxeram Baal, trouxeram Astarote, trouxeram os Baalins, trouxeram Moloque, trouxeram outras coisas mais. Mas e aí, pastora Solange? E aí, como eles foram impedidos de entrar no templo de Jerusalém, o que acontece? No Monte Gerizim, presta bem atenção, meus amores, no Monte Gerizim, eles constroem um altar ao Senhor. Mas só que os gentios vão lá também e começam a construir os seus altares para os seus deuses. Então, o povo samaritano para Jerusalém era considerado cães.
cachorros, desprezíveis. Pastora, então a coisa era muito mais séria? Era. Porque uma coisa, Deus deixa livre. Cada um queira ter o Deus que queira ter. Mas pegar o altar do Senhor, como eles fizeram, e colocar ao lado do altar desses deuses, isso mexeu com Deus. Isso mexeu com a nação de Israel. Eu não sei se vocês se lembram quando Josué disse assim, gente, se Baal é Deus, seguiu. Se o Deus de Israel é Deus, seguiu. Não fique em cima do muro. Escolha o seu lado. Lembra disso? Aí Deus falou assim, escolha o seu lado. Aí Josué fala assim, mas eu e a minha casa serviremos ao único Deus, ao Senhor. Todos nós que estamos aqui temos um Deus. Temos o Deus, né? O Deus. Então, uma coisa muito importante que a gente aprende com Samaria, que a gente tem que enfrentar as nossas Samarias, é não misturar as coisas. Quando a gente começa a misturar as coisas, aí começa a entrar um espírito de confusão. Foi o que aconteceu entre samaritanos e judeus. Pastor, eles não se falavam? Eles não se falavam. Havia casos que eles negociavam entre si, mas o judeu chegava ali, vamos supor, mercadoria aqui, dinheiro aqui, não ficava devendo um centavo para eles. Verdade? Eles não se assentavam na mesma mesa? Não. Só para vocês entenderem. A bacia que o samaritano lavava o rosto, o judeu não lavava o pé, não lavava a sandália dele. Então, eles eram diferentes, eram nas vestimentas, no culto, no entendimento, em todos os sentidos. Quando você começa a entender essa introdução que eu estou te trazendo, não parece, meu amor, mas vai te esclarecendo. Por que, pastora, que os judeus, no tempo de Jesus, não se davam com os samaritanos? Os samaritanos, eles tinham um monte, meus amores, chamado Monte Gerizim. E Israel ia adorar, ia ofertar, ia sacrificar no Moriá, aonde estava o templo sagrado. Vocês me entendem? 2, 3 vezes ao ano, no mínimo, Israel saía de onde ele estivesse, de onde ele morasse, e ele subia para Jerusalém, para Jerusalém, e ali ele ia para adorar o Senhor. Então, o samaritano para o judeu não se cumprimentavam, não pegavam na mão, não comiam juntos, não eram as mesmas roupas, não era o mesmo culto. Eu acho que a coisa mais grave que Samaria fez, que os samaritanos fizeram, foi colocar um altar do Senhor junto ao altar de outros principados. Porque o próprio Deus disse, a minha glória eu não divido com ninguém. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Vamos parar um pouquinho aí. Quando a gente já foi, né? Vamos dizer assim. Quando a gente é de Baal, é de Astarote, é de outros deuses, a gente faz uma coisa errada hoje e a gente vai lá na igreja e pede uma bênção. Mas e Deus, pastora? Deus vai te ensinar algumas coisas durante hoje e amanhã, para mim e para você,
que a gente vai precisar tomar uma decisão na vida da gente. A gente não sabe aonde vai, a gente não sabe mais o que crer, a gente está numa confusão, a gente está numa mistureba. Mas a Bíblia diz aqui, pastora Solange, que Jesus saiu da Judéia e foi para Samaria. Ele tinha que seguir o caminho. Não, ele tinha outro caminho. Eu fui lá, eu conheço lá. Eu só vi Samaria, gente, quando eu vim do Egito. Então Jesus poderia ter seguido outro caminho para descer para Galiléia, só está dizendo isso? Jesus mostra uma coisa aqui que a gente precisa estudar. Ó, ele fala assim, ó. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, o 4. E era-lhe necessário. Se você for estudar essa palavra, estuda essa palavra. Ela vai ensinar para mim e para você, gente, queridos, que uma coisa é você fazer a tua vontade. E uma outra coisa é você fazer o que é necessário. Fazer a tua vontade é cumprir um desejo. É fazer o que você quer. É fazer o que lhe dá prazer. Mas a Bíblia diz que Jesus foi outra vez e era-lhe necessário passar. Havia uma necessidade ali. Entendeu, não? O que é uma coisa necessária? É algo que não importa, você precisa fazer. Querendo ou não, você precisa ir. Jesus tinha algo para resolver ali. Uma coisa que Jesus ensina aqui para mim, para você, para todos nós, é que a gente precisa enfrentar as nossas Samarias, ou as nossas Samária. Porque Samaria no hebraico é Samária. E para chegar a Samária, a gente precisa deixar de fazer a nossa vontade. Ô, pastora Solange, você está mexendo muito profundo hoje. Eu não mexo com ninguém, eu mexo comigo. E eu percebo que a palavra dá muito fruto com vocês, por causa da quantidade de testemunho que eu recebo. É uma pena que vocês sejam tímidos para testemunhar online, eu já percebi isso aí. Mas eu respeito, tá, gente? E era-lhe necessário passar por Samaria. Você precisa analisar qual é a necessidade que você tem de resolver alguma coisa. De enfrentar os seus gigantes, e eu também. De saber o que não pode mais, o que não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Entende? Isso aqui não dá mais, não tem mais confiança. Não vou viver brigando, não vou viver discutindo, não vou viver respondendo. Se não dá para resolver, é melhor deixar com Deus, não é? A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Um lugar, uma estrada difícil, uma estrada sinuosa, difícil, muito quente. Quando Jesus falou para os discípulos, presta muita atenção, porque eles não entravam em Samaria. Quando Jesus falou para os discípulos que era necessário passar por Samaria, você já parou para pensar qual a atitude deles? Qual foi a reação deles, melhor dizendo? Eu quero falar uma coisa muito importante para mim e para você. Deus vai fazer coisas na minha vida e na tua que na hora você não vai entender. Mas depois você vai entender e vai glorificar a Deus. Puxa, pastora, Deus faz coisas impressionantes na minha vida e na tua que na hora a gente não entende. Mas guarde uma coisa que eu vou dizer para você, você não ficará em trevas. Legal isso, né? Ele vai te esclarecer, não temas não. Não precisa chorar, não precisa ficar sem dormir, não precisa ficar triste, né? Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José.
onde Deus leva ele, pastora Solange? Meus amores, Deus os leva para a herdade, para a propriedade de Jacó, daquele que foi um com Deus, daquele que foi príncipe de Deus. Lembra quando Deus teve um encontro com Jacó? Pois é. Esse Jacó, depois, Deus deu um manancial para ele, porque ali tinha um poço. Gente, você sabe o que é um poço no deserto? Acho que não. Certa vez um menino falou para mim, pastora, só sabe o valor de uma água quem vai longe para buscá-la. Eu falei, meu Deus, mexeu comigo, né? Porque eu nasci diante de uma mina, nunca me faltou água, acabei de tomar água para chegar aqui. Será que nós sabemos o valor de uma água? Ali estava, gente, um poço de 40 metros de profundidade, no mínimo, e que dava água para todo aquele lugar. Coisa linda, não? Deus tem um encontro tremendo com Jacó, no Val de Jaboque, à beira das águas. Deus o leva para sua terra, para sua parentela de volta, depois de 20 anos, 21 anos. E ali ele cava um poço que alimentou não só ele, mas todo aquele lugar. Coisa mais linda, meu Deus, meu Pai. Deus está te chamando para a fonte hoje. Pastor, o que Deus quer comigo? Ele quer que você beba. Isso é só o começo, tá, gente? Se prepara para o que está vindo aí. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Jesus se assentou ali. Sabe a beira do poço? Jesus se assentou ali. Era quase a hora sexta. Que horário é isso, pastor? Eu não entendo. Se a hora nona que nós começamos a orar hoje, a hora nona, são 15 horas, quase a hora sexta, meio-dia. Meio-dia, né? Quando o sol está mais quente. Quando o sol está alinhado. Quando o nosso relógio, quando o sol bate com toda a sua força. Ali chegou o sol da justiça. Horário de portal, você concorda ou não? Presta atenção no que Jesus fez. A maioria, horário de portal. Quase ao meio-dia. Você sabe qual é a temperatura num lugar desse? No verão mesmo? 50 graus. 45, 48, 49, 50. Há quem diga que tem lugares que é mais. Eu me lembro que uma vez, eu fui 2 ou 3 vezes no verão, a gente ia em 3, 4 lugares, eu não aguentava. Só dentro de ar-condicionado. Agora, com a viagem que eu tenho feito, eu vou com eles não vão nem muito quente, nem muito frio. A gente faz 5, 7 lugares num dia, 8, e não sente. Então, você imagina o que é a temperatura naquele lugar, no tempo de Jesus e a essa hora. Ainda é assim, pastora? É. Era isso quase a hora sexta. Quer dizer o seguinte, meus amores, Deus tem um encontro com você, eu não sei qual é o horário. Deus tem um encontro comigo. Eu costumo dizer que a hora que Deus mais se encontra comigo é... Hoje já são vários horários, mas eu sinto que ele trata muito comigo de madrugada, 6 horas da tarde, eu saio daqui agora, já vou para a presença, 6 horas da tarde, pela manhã, meio-dia. Eu sinto muito, muito, muito a presença do Senhor. Deus tem um encontro marcado contigo. Veio uma mulher de Samaria tirar água. A que horas que ela veio, pastora Solange?
tirar água. Meio-dia. Uma mulher tirar água no poço. Meio-dia. Por que o senhor está fazendo essa cara? Porque a água do poço no deserto, ainda mais esse horário, meus amores, ou você tira 5, 6 horas da manhã, ou você tira 5 horas da tarde em diante. Por quê? Por causa do calor. Você não aguenta. O que uma mulher foi fazer num poço, carregando um cântaro pesado na cabeça, nas costas, ao meio-dia? Você tem que parar e pensar. Quando ela chega, Jesus percebeu que ela era uma samaritana? Claro. Ela percebeu que Jesus era um judeu? Sim. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Entendeu? Dá-me de beber. Pastor, o que ele quer beber de nós hoje? Pensa. A nossa verdade, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a nossa adoração, a nossa intercessão. Ele quer beber do nosso coração. Ele quer beber da nossa intimidade. Mas ele falou assim para ela, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tadinha, está tudo com fome, acorda muito cedo, andar demais, um calor daquele, mas foram comprar comida. Que bom, né? Tinha dinheiro para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como assim? Eu não estou entendendo isso. Por quê? Porque o judeu não fala com o samaritano não fala com o judeu. Como o senhor, sendo um judeu, vem falar comigo, uma mulher samaritana? Como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim? Você vai entender daqui a pouco. Como é que o senhor pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles nem falam bom dia, nem boa tarde, nem nada. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus, menina, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quer dizer o seguinte, menina, que pena. Você não sabe quem está diante de você. É isso que ele disse. Você não sabe quem chegou aqui. Você não sabe quem está te esperando. Estava te esperando. Só está dizendo que é necessário eu passar por Samaria. Se você soubesse quem está diante de você, aquele que está te pedindo água, você pediria. E ele te daria água viva. O que ela entendeu, pastora? Ela disse assim, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tadinha, ela queria saber aonde. Por quê, pastora? Porque ela estava cansada daquela rotina. Do que você está cansado hoje? E eu também. Todos nós ficamos cansados, não é um ou outro.
Não tem hashtag santinho perfeitinho aqui. Todos nós, meus amores, ficamos cansados às vezes, não é verdade mesmo? Que maravilha, né, filha? Palavra da manhã. Disse-lhe a mulher: tu não tens com o que tirar. E o poço é fundo, quer dizer, para o senhor tirar essa água viva aqui, o senhor não tem como. Onde, pois, tens água viva? Ela já queria saber. Já pensou se ele tem essa água viva bem pertinho da casa dela? Lá na casa dele? Olha o entendimento dela. Fala para mim que eu já vou lá tirar. Porque vir de onde eu venho, carregando o peso que eu carrego, num horário como esse, não é fácil. Entende? Entendeu não? Onde, pois, tens a água viva? Aí ela olha para Jesus e fala assim: o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, onde ele próprio bebeu e os seus filhos beberam dessa água e o seu gado? O senhor é maior que o nosso terceiro patriarca? O senhor é maior que o nosso pai? Jesus, olhando assim, falou: e ela não está entendendo. Ele respondeu para ela o seguinte: qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede. Vai tornar a beber, 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 beber. Eu quero parar um pouquinho aqui para dizer para mim e para você que água nós temos bebido. A água que nós temos bebido, espiritualmente falando, tem nos satisfeito? Tem matado a nossa sede? Porque a água que a mulher tomava, meus amores, ela vai voltar. E todos os dias ela tinha sede, 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 sede. E era uma mulher triste, oprimida, deprimida. Por quê? Qual o sinal que a senhora enxerga tudo isso? Primeiro, não é normal uma mulher estar ali ao meio-dia. Ela tinha que chegar ali quase de madrugadinha, na primeira hora da manhã. É o que todos os demais faziam. Ele disse assim, Jesus disse para ela: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E aí ela disse para ele de novo, ó. Ela falou assim para ele: Senhor, dá-me dessa água. Fala para mim onde é que o senhor tem essa água, onde é que o senhor tira essa água, porque eu já estou indo lá. Para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quer dizer o seguinte: onde é que o senhor tem essa água viva? Onde é que o senhor descobriu esse poço? Onde é que o senhor descobriu essa fonte? Fala para mim aonde é que tem, para que eu nunca mais tenha que vir aqui tirar. Isso significa o quê? Ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais sair da casa dela, enfrentar o sol que ela enfrentava, a dor de cabeça que ela enfrentava, o peso que ela enfrentava, o cansaço que ela enfrentava, por causa dessa água. Por quê? Porque não tinha outra água. Ela deixa claro que só ali, no poço de Jacó, tinha essa água. Então, quando ele fala para ela dessa água viva, dessa nascente, dessa fonte, ela fala para mim que eu estou indo lá, para eu nunca mais ter que fazer a caminhada longa, difícil e dolorosa que eu faço todos os dias. Se dói a coluna, se dói os pezinhos, se dói as pernas, se dói os ossos, se os nervos gritam, se as varizes pulam. O calor, quando ele é muito grande, dói até os dentes no deserto, gente. Ela não tinha o que fazer. Ela tinha que estar ali para pegar daquela água. E
E quando ele fala isso, ela fala para mim aonde tem essa água, que eu estou indo lá. Para eu não viver mais essa situação. E ela disse assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus. Aí ele teve que mexer com ela. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Uma coisa, meus amores, que nós precisamos entender aqui agora. Se ela teve 5 maridos e o que estava com ela não era marido, ela era amante. Jesus ensina coisas profundíssimas aqui. Que quando nós não temos o Deus verdadeiro dentro de nós, a nossa vida espiritualmente, presta atenção nisso, é diamante. Ela já tinha tido 5 maridos. Então ela deixou eles? Não, naquela época era diferente. Era eles que jogavam elas para fora. 5 jogou ela para fora. Pastora do céu. Essa mulher tinha dores. Essa mulher tinha traumas. Essa mulher tinha depressão. Essa mulher vivia em sofrimento, porque por 5 vezes. Naquela época era mais ou menos assim, gente, vê se vocês me entendem. Se a pessoa fez uma comida, passou o sal para fora, jogava ela para fora da casa com roupa e tudo. Não é os direitos que a mulher tem hoje, não. Naquele tempo, a mulher não tinha nem voz. O pastor não fala isso? Sim. E ela? Ela teve 5 maridos que jogou ela para fora. E por que ela estava com esse cesto? Porque quando uma mulher era jogada para fora, era dada carta para ela, as outras mulheres não falavam com ela. A cidade não falava com ela. A sociedade a desprezava. Ela vivia trancada. Ela vivia sozinha. Ela vivia triste. Pastora, não é possível. É. Ela não tinha direito, ela não tinha voz. Ela não saiu porque ela quis de 5 relacionamentos. Ela foi jogada para fora. Ela não serviu para 5 homens. E o que Jesus falou para ela com carinho? E o 6º que você está com ele, filha, você é amante. Você não é matriz. Você é filial. Você está ali porque você não tem como se sustentar. A vida dessa mulher, ela ensina coisas fortes pra gente. Que você nunca deve se unir com alguém pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Quando a gente se une a alguém para fazer alguém, para ser feliz, nós estamos doentes. Aquela menina, ela embarcou em 5, 6 casamentos para comer um prato de farinha. Vê se vocês estão me entendendo, não? Para ter um teto para morar. Pastora? É. Por um pedacinho de batata do deserto. Por que vocês acham que ela estava ali pegando água meio-dia? Porque se ela for de manhã, ela tem que ficar longe. Até que todas as mulheres de recatadas chegassem
e pegasse toda a sua água, e quando não tivesse mais nenhum cachorro para tomar água, ela vinha. E a pior coisa que existe, a pessoa já está machucada, você se sentir tão santo de jogar as coisas na cara dele. Isso é religiosidade. Chama o teu marido e vem cá. Ela respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque você já teve 5 filhas, e agora o que você tem não é teu marido, você é amante. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, porque eu nunca tinha visto ele. Por que ele falou isso com ela, pastora? Para acabar com a raça dela? Não. Porque foi a forma dele acordar ela, mexendo aqui, lá dentro. Muitas vezes a forma de Deus trabalhar com a gente é mexendo com a gente. Você pode ver que se falar que um profeta vai estar na igreja, lota. Todo mundo quer saber. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E aí ela diz assim, nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Tadinha, estava perdida ainda. Aí ela pergunta para ele, o que ela pergunta para ele? Ela pergunta para ele qual é o lugar que ela tem que ir lá, que ela tem que levar o sacrifício dela, pelo pecado dela, a oferta dela. É o lugar de, entendeu? De cultuar a Deus, sacrificar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Só um minutinho. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, obrigado filha, que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tadinha, não sei nem por que ela perguntou isso. Por que, pastor Solange? No templo de Jerusalém eu não entraria. E também naquele monte ali, estava esquisito o negócio. Deus falou assim, minha filha, vem cá. Eu vim aqui por você, filha. Entendeu? A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele está para vir, Senhor. E quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo, ele vai nos anunciar tudo, ele vai esclarecer tudo. Quer dizer o quê, pastora? Que eles também estavam esperando o Messias. Eu sou ele. Eu sou. Vocês entenderam? O Messias chegou ali. O Messias se assentou ali. O Messias foi beber da pastura. Eu sou. Eu que falo contigo. Nisso chegou os discípulos e ficaram maravilhados de que estivesse falando com uma mulher, que não se falava até hoje em Israel, é meio assim. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou porque falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade buscar aqueles homens.
primeira coisa que eu e você temos que entender é o seguinte. Quando ela disse assim para ele, Senhor, o poço é fundo. Como que o senhor vai tirar a água viva? O senhor não tem o cântaro, o senhor não trouxe um copo de beber. Quando Jesus falou assim para ela, dá-me de beber. Eu quero beber da tua caneca. Como assim? Em Israel, você só come do mesmo prato de alguém, você só põe o pão, molha o pão, ou um legume, enfim, você só põe a tua colher no prato de alguém se você tiver muita intimidade. O judeu não come com quem ele não tem intimidade, ele não fala, ele não se assenta, ele não cumprimenta. Vocês estão me entendendo? Não? Então, quer dizer, beber do mesmo cântaro, quando ele falou para ela, dá-me de beber, ela falou, mas o senhor, ele estava sem nada. Como assim o senhor vai beber? Ele falou, quero beber. Quero beber do seu cântaro, filha, daí da sua água, vou beber. Se a gente pregar isso para outras pessoas, que não são assim muito normais, elas vão dizer assim, como assim se misturar com ela se misturar com ele e beber do mesmo copo? Mas Jesus é tão santo, ela é tão suja. E quando é que ele perde a sua santidade? Por nós. Deus não perde a sua santidade por ninguém. Quando nós fazemos acepção, quando nós desrespeitamos, quando nós nos achamos #santinhos, melhores que os outros, nós sim, ele não se suja. Quando ele pediu para beber da água dela, entendamos isso, ele quis dizer o seguinte, mulher, eu vim aqui porque eu quero beber de você. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero fazer uma aliança com você, filha. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero me revelar a você. Eu quero. Entenderam agora? Por que você come da boca do teu marido, do teu filho, do teu pai, da tua mãe? Por que uma mãe pega uma comida, põe na boca e depois dá para a criança? Só tem problema com isso, pelo jeito, né? Um pouquinho. Por quê? Porque ela tem intimidade. Olha a intimidade que você tem com a sua esposa, com o teu marido. Você não tem com mais ninguém. Intimidade. É como se você bebesse naquele cântaro. Jesus chega para ela e falou assim, filha, eu quero beber de você. Como que nós somos com Deus, pastora? Dá-me, 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 dá-me. Quando é que você pergunta para Jesus, o que o Senhor quer de mim? Ele quer beber de nós. Ele quer beber de nós. Vamos parar para analisar isso hoje? Em o nome de Jesus?